Olá, amigos, bem-vindo ao curso de inglês do Professor Pepper. Meu nome é Silvio Pimenta, pode me chamar de Professor Pepper, de Silvio, o que você achar melhor. Vou fazer uma rápida apresentação da forma que eu trabalho para facilitar o entendimento e acompanhamento do curso. Então vamos lá. Nós vamos falar inicialmente de tempos verbais. E os tempos verbais, assim como no português, eles têm os tempos verbais simples e têm os tempos verbais compostos. Os tempos verbais simples são presente, passado e futuro, que são autoexplicativos. Os tempos verbais compostos, no entanto, eles têm vários nomes e normalmente esses nomes, eles são indicativos dos verbos que participam para formar o tempo verbal. Então eles têm os verbos auxiliares e têm os verbos principais que dão o sentido. Então, assim que entendermos isso, vai ficar fácil tanto assimilar como depois aplicar os tempos verbais. Então vamos dar uma olhadinha na forma que eu trabalho para explicar os tempos verbais. Então, primeiro vamos entender os nomes dos tempos. Aqui nós temos o infinitive, que é o infinitivo, temos o present, que é o presente, past, passado, future, futuro, perfect, que é o perfeito ou pretérito, e o continuous ou progressive, que é o contínuo ou progressivo, e o nosso gerúndio. Então, esses são os nomes dos tempos verbais que vão ser usados tanto no simples como nas combinações. E, para facilitar, eu uso fórmulas. As fórmulas eu uso para que você entenda a formação dos tempos verbais. E essas fórmulas, eu utilizo nelas abreviações dos nomes. Então, vamos dar uma olhadinha rápida. I para infinitivo, VA para verbo auxiliar, VM para verbo modal, nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho. V para o verbo principal, que é o que dá o sentido na oração, na frase. Perdão. P para presente, PA para passado. Usei duas letras porque P e passado iniciam, né, tem a mesma inicial. Então usei o PA para o passado. F para futuro. PP para particípio passado. E para o gerúndio eu optei em usar o ing, que é o equivalente ao nosso ando, endo, indo, ondo. Então fica mais fácil de visualizar e assimilar, né, as abreviações. Então vamos lá. Normalmente, os nomes dos tempos verbais em inglês, eles explicam e têm as quantidades exatas, tem a quantidade exata dos verbos no nome. Vamos dar um exemplo. Present Perfect utiliza dois verbos. O verbo auxiliar, to have, no presente, verbo auxiliar no presente, e o verbo principal no particípio passado. Então vejam, Present Perfect, dois nomes para indicar o tempo verbal. Dois verbos, um no present e um no perfect, que seria o particípio passado do verbo que dá o sentido. Então eu escrevo a fórmula assim, ó, verbo principal no particípio passado é igual a to have mais o verbo no particípio passado. Então vejam que isto aqui simplifica todas essas palavras aí. Então é uma forma simples e rápida, de maneira que você bata o olho e entenda o que está acontecendo, e não tenha que fazer uma leitura linear de várias linhas. Isso desperdiça tempo. Então nós passamos um tempinho para aprender as abreviações e batendo o olho você consegue assimilar essas abreviações e fica até mais fácil lembrar posteriormente. Naturalmente, temos que passar pela explicação, mas uma vez explicado, fica desnecessário reler toda a explicação. Já compreendido, basta ler a fórmula para que o assunto seja relembrado rapidamente, entendido e aplicado, certo? Então, outro exemplo, o Present Perfect Continuous, ele tem três nomes. Ele é composto por três verbos. O presente perfeito, que tem dois, e o gerúndio do verbo principal, que tem um. Então, o verbo auxiliar to be no presente perfeito. Então, são dois verbos. E o verbo principal no gerúndio. Então, to have been, que é o verbo to be no presente perfeito, to have been, mais o verbo principal no gerúndio. Então,
A fórmula é assim, a forma de ensinar é assim. Nós vamos ver isso, né? Para cada tempo verbal nós temos um vídeo e temos um material específico. E temos também uma apostila que você pode baixar para ter todo o material com você. E também as tabelinhas, que também são baixáveis para consultas. Então, vamos lá. O infinitive. Infinitive é o nome do verbo. Esse nome é o nome que é equivalente aos verbos no português que terminam em ar, er, ir e or. Então, a fórmula do infinitive é to mais o verbo. Então, o verbo to be está no infinitivo, ser e estar. To have, ter. To understand, entender. To buy, comprar. To study, estudar. Eu quero fazer um ponto aqui já, porque todos os verbos têm o infinitivo e o presente do indicativo iguais, exceto na terceira pessoa do singular, onde há uma flexão. Você acrescentou S ou ES conforme o verbo. Mas o verbo to be é o único que mostra o infinitivo diferente do indicativo. E isso, usando o verbo to be, a gente consegue ver qual é quando, né, que é usado o infinitivo com e sem o to nos tempos verbais apropriados. Então, tenham isso em mente. Um único verbo que tem o infinitivo diferente do indicativo é o verbo to be. Temos uma tabela de verbos irregulares para referência rápida, porque é impossível fazer uma tabela com todos os verbos assim numa apresentação. Mas há muitos lugares onde você pode acessar e ter conhecimento e aprender os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos onde as pessoas são diferentes. As pessoas não, os tempos são diferentes. Vamos ver os verbos regulares primeiro. Os verbos regulares, eles basicamente acrescentam ed ao passado e ao particípio passado. Então vejam. To love, no presente é love e loves, a flexão da terceira pessoa do singular. Vejam que é um indicativo, né? É igual ao presente, ao infinitivo, perdão, o indicativo, presente do indicativo é igual ao infinitivo. Loved, loved para particípio passado e passado. E o presente, o particípio presente, que é o gerúndio, é loving. E o loved também para o subjuntivo, que nós vamos ver numa aula mais futura. Todos os verbos aqui, com algumas pequenas variações, como o study, que termina em Y, e aí você acrescenta termina em vogal Y, perdão, em consoante Y, né, DY, aí você acrescenta IES no lugar do Y. Mas todos esses verbos aqui, eles vão ter o ED acrescentado para o passado e para o particípio passado. Passado e particípio passado, e o particípio presente, onde você acrescenta o ING, são as formas do verbo que nós usamos nos diferentes tempos verbais. Então vejam também que todos os verbos regulares acrescenta-se ed e ing no gerúndio. Agora, voltando para os verbos irregulares, nós temos aqui os verbos que têm formas diferentes. O gerúndio vai ser igual, acrescenta-se ing, mas o passado e particípio passado serão diferentes. Voltando aqui ao verbo to be, nós temos que o verbo to be no infinitivo e o presente do indicativo é diferente. Esse também é o verbo que apresenta mais formas, como I am, he is, and you are, they are, não é isso? Para o presente. E o passado, was, were. Particípio passado, being. E o particípio presente, que é o gerúndio, being. Agora, vejam, nós vamos falar do subjuntivo mais adiante. O subjuntivo é be e were. Nós vamos falar disso mais adiante. Agora, vejam só que interessante. Todos esses verbos aqui são irregulares, portanto, as formas vão ser diferentes. E há formas diferentes do verbo irregular. Então, não há uma regra para você aprender o verbo irregular assim, né? Você tem que, literalmente, aprender e memorizá-los. Mas, com o tempo, eles começam a ficar familiares. Não é uma coisa do outro mundo, não. Agora, vejam só. O verbo to do, né, tem do e does no presente, did no passado e done no particípio passado. To buy, fica buys, bought and bought. Aqui nós temos um verbo regular que tem o passado e o particípio passado iguais.
mas nem todos são assim. To begin, begin e begins para o presente, began para o passado e began para o particípio passado. A mesma coisa para to drive, que é driving, drives no presente, drove no passado e driven no particípio passado. To eat, eat and eats no presente, ate no passado e eaten no particípio passado. To speak, speak and speaks, spoke and spoken. E todos eles, no gerúndio, acrescenta-se o ing. Muito bem. Visto isso, nós vamos ver as tabelinhas dos tempos verbais durante o curso, porque aqui nós temos a linha do tempo, e com a linha do tempo fica mais fácil entender a aplicação dos tempos verbais. Então vejam que eu tenho no presente uma linha demarcatória, e no passado também, e no futuro também. Essa linha indica o tempo de referência. Então, no presente, alguma coisa que acontece agora, no passado, alguma coisa que aconteceu, e no futuro, uma coisa que vai acontecer. Porém, existe o contínuo ou progressivo, que é aquele que vem acontecendo. E no passado também tem aquele que estava acontecendo e aquele que vai estar acontecendo. Então vejam que todos esses tempos eles têm uma referência. Então, por exemplo, no passado perfeito, nós temos o passado, que para nós é o passado mais que perfeito, nós temos aqui uma coisa que aconteceu anteriormente a um passado. Então nós temos o passado e uma coisa anterior ao passado. Nós temos aqui uma coisa que aconteceu, ou que era intenção antes de um passado acontecer. Aqui nós temos uma coisa que é intenção para um futuro. Então, todos esses verbos estão colocados na linha do tempo, com uma linha de referência, para facilitar o entendimento. E, obviamente, a aplicação fica mais fácil com isso em mente. Essa tabelinha está disponível tanto na apostila como para você baixar como arquivo único. Nós também vamos falar de pronomes. E os pronomes pessoais também serão vistos numa tabelinha com a posição onde eles aparecem na frase. Isso está explicado na aula específica, também disponível para baixar a tabelinha. A mesma coisa com os pronomes e adjetivos possessivos, que é interessante saber quando e como utilizá-los. Então, basicamente é isso por enquanto. Eu quero mais uma vez agradecer você pela sua participação no curso do professor Pepper e eu espero que você tenha um grande aproveitamento do curso. E, naturalmente, sempre que houver dúvidas, há um lugar na aula para que você possa entrar em contato enviando a sua dúvida. Dessa maneira eu posso responder diretamente no assunto pertinente e vai ficar disponível para outras pessoas se beneficiarem de suas dúvidas. Muito obrigado, tenha um bom curso e nos vemos durante o curso. Um forte abraço.